Olá! No programa de hoje trataremos de alguns itens relacionados à estabilidade de empregadas grávidas, pois esse ainda é um assunto bastante difícil de se lidar no caso prático, bastante difícil de se lidar no cotidiano. Muito bem, o primeiro item que deve ficar bastante claro é quanto à impossibilidade de indenização do período de estabilidade. Ao empregador não é dado o direito de, pretendendo rescindir o contrato com uma funcionária grávida, indenizar aquele período que vai da concepção ao 5º mês subsequente ao parto, indenizar isso em dinheiro, indenizar isso monetariamente. O que a Constituição e a lei trazem é o direito à vedação da demissão. Logo, se é vedada a demissão, não é dado o direito de demitir e indenizar. Isso vem na linha do aspecto relativo ao direito ao trabalho como uma das características da dignidade da pessoa humana. Portanto, ter direito ao trabalho é muito mais do que ter direito a simplesmente remunerar. Indenizar, em alguns casos, traz a pejorativa ideia de pagar para não tê-la por perto, e isso geraria a possibilidade de indenização por dano moral. O direito à estabilidade da empregada grávida vai da concepção até o 5º mês subsequente ao parto. E em algumas situações, algumas convenções coletivas estabelecem um prazo maior do que esse da Constituição. Portanto, em cada caso, deverá ser necessário que se averigue, que se cheque a convenção coletiva para verificar se esse período de 5 meses pós-parto foi elastecido. Até a edição da Lei 12.812, de 16 de maio de 2012, havia o entendimento de que contratos por prazo certo, como por exemplo o contrato de experiência, aviso prévio ou similares, se sobrepunham ao direito à estabilidade. Portanto, se o empregador contratasse uma empregada e no curso do contrato de experiência houvesse a comunicação do estado gravídico, o término do contrato de experiência faria com que aquela relação se findasse sem que houvesse direito à estabilidade. Muito bem, a contar da lei, que é de maio de 2012, isso foi profundamente alterado. O estado gravídico gera a estabilidade ainda que haja contrato por prazo certo. Logo, ainda que haja uma situação de prazo correto para o término, prazo certo, ou contrato de experiência, até mesmo para aviso prévio indenizado, sobrevindo a gravidez nesse período, haverá concessão da estabilidade, elastecendo o contrato de trabalho. Um dos pontos também bastante controverso nessa questão e sumulado na súmula 244 do TST, é relativo à impossibilidade de se alegar desconhecimento da situação de gravidez. Então, o empregador não pode demitir uma empregada, desconhecendo que ela esteja grávida, e diante do pedido de reintegração ou de reclamação trabalhista, para que volte ao posto, alegar que desconhecia a gravidez e que a própria empregada também desconhecesse. O desconhecimento não é matéria justificável a ponto de se sobrepor ao direito à estabilidade. No próximo programa, voltaremos com o mesmo tema. Até lá!